o Brasil resolve seus problemas, isso começa com a anistia ampla, geral e restrita, ou vai continuar sendo tratado como a ditadura que se tornou. Não tem meio termo. O primeiro passo, que era pressionar o Mota, já foi bem sucedido. Agora você, empresário, que não quer ver nosso país sendo taxado em proporções ainda maiores, que não quer ver o nosso sistema bancário em risco, que não quer ver embargo, que não quer ver sanção, vá a Brasília e pressione os parlamentares para que apoiem a anistia. Esse é o único caminho para que o nosso país seja liberto e a gente não tenha que queimar a floresta inteira. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Como nós veremos ainda hoje, eles estão acompanhando os avanços legislativos e a situação política do Brasil e não ficarão satisfeitos com uma anistia meia boca. Hoje, ao telefone, conversei longamente com eles e eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é: os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país der aos seus cidadãos. Tem gente que é apoiadora de violador de direitos humanos e, por isso, não pode mais visitar os Estados Unidos. E eu gosto muito quando alguém como Gilmar Mendes vai para a televisão e fala: não, sanções não têm efeito nenhum na nossa vida. Porque é muito fácil de desmentir isso. E eu não estou aqui falando nem dos bastidores, onde vocês pedem reunião e se mostram desesperados para reverter as sanções, que estão só começando. Eu nem estou falando disso. Eu estou falando que os outros ministros mostram à frente das câmeras, à luz do dia. Vejam, por exemplo, o semblante do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, ao comentar sobre as sanções americanas recentemente. Bota aí pra gente, Bruno. Havia abordado aqui, prezados colegas, mas acho que não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. E, portanto, a narrativa correta. No Brasil, não existe censura. Eu vou chegar lá. Mas que triste. Deixa aqui no chat, me façam um favor aqui importante, que é coisas que eu peço a vocês. Me façam aqui um favor. Deixem aqui no chat o seu choro em solidariedade, ou, se você for um pouco sádico, como eu, deixe aqui o seu riso. Esse é o momento de você rir, se você for um pouco sádico como eu. Ah, que momento. Parece o Drup. Lembra do Drup? Que momento. Que momento. Mas não, fica tranquilo que não mudou nada a vida deles. Gilmar Mendes falou que a sessão não muda nada a vida de ninguém. Aí vem o presidente do Supremo Tribunal Federal e aparece em rede nacional, sentando na cadeira do plenário, presidindo uma sessão, chorando por causa deles. E eu pergunto, será que estão sentindo? E olha que Barroso foi só visto cancelado. Tem muita coisa por vir ainda. É claro que eles sentem, meu Deus. Ele tem profundas ligações dos Estados Unidos, como eu sempre disse. Vejam essa reportagem da Gazeta do Povo, por exemplo, um deleite. Os eventos que o Barroso e os colegas do STF, não é só o Barroso, vão perder nos Estados Unidos. Diz assim: enquanto aguardam as novas sanções de Washington em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, os caras já estão. Enquanto aguardam as sanções, as novas sanções do presidente Bolsonaro. Ai, meu Deus do céu. Paulo Figueiredo do Show, é muita alegria no programa. E, enquanto aguardam, os ministros do Supremo Tribunal Federal podem ter uma certeza: é melhor trocar os congressos e os fóruns em solo americano por eventos no Brasil. E desde já a rotina dos integrantes da corte mudou. O atual presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, por exemplo, não vai comparecer presencialmente à edição 2025 do Seminário Constitucionalismo Global.
Ah, que chato. Constitucionalismo Global, um evento globalista feito nos Estados Unidos, não vai poder comparecer. Promovido anualmente pela Faculdade de Direito da Universidade de Yale. A ida do ministro ao encontro da edição de 2024 foi destaque no site do Supremo. Na ocasião, Barroso proferiu uma palestra que recebeu o título de Julgando em Tempos de Crise. Ai, que delícia. Se confirmada a participação online, será a primeira vez em mais de uma década em que Barroso não estará presente no encontro descrito da Universidade de Yale como um fórum onde alguns dos mais renomados juristas do mundo podem discutir de forma confidencial e livre as questões jurídicas mais importantes do momento com destacados acadêmicos do direito. Ai, que dó, que chato. 10 anos indo ao evento e agora não vai, é? Barroso costuma viajar com frequência aos Estados Unidos. Além do seminário de Yale, o presidente participou recentemente do Pacto Global da ONU. É muita coisa globalista, não é pouca coisa, não. Em Nova York e do Summit of the Future, que traçou de assuntos como o futuro da governança global. É o maior globalista do mundo que não pode, o maior globalista do Brasil, que não pode ir aos eventos globalistas feitos nos Estados Unidos. Ambos os eventos acontecem em outubro do ano passado e foram tema de uma nota orgulhosa no site do STF. Na mesma visita ao território americano, Barroso esteve na costa oeste, na Universidade de Stanford, na Califórnia, e tomou parte de um encontro promovido pelo Deliberative Democracy Lab. Nem sabia que existia essa bosta. Lá, o ministro falou sobre as características que, na avaliação dele, diferenciam o STF de outras cortes constitucionais do mundo. É uma grande diferença que nenhum de vocês tem visto para vir para os Estados Unidos. Em maio deste ano, ele voltou aos Estados Unidos e participou da Brazilian Week, uma série de eventos e encontros entre autoridades dos três poderes e potenciais investidores estrangeiros. Ai, meu Deus, olha o tanto de coisa que você está perdendo, Barroso, tudo para proteger a posição do Alexandre de Moraes. Eu me pergunto, valeu a pena aquele apartamento bacana de Key Biscayne aqui vazio? Me empresta a chave aí lá para eu curtir uma praia? A praia de Key Biscayne é ótimo. E ainda tem gente, tem deputado que vira, não, os ministros do Supremo Tribunal não estão nem aí para as sanções. Porque os caras falam e as pessoas acreditam. Uma das características meio loucas da direita é que a direita fala mal da velha mídia, mas acredita piamente em tudo que os caras dizem. E eu digo, nós chegamos, isso é cancelamento de vista, nem chegou no aspecto patrimonial ainda. As relações do Barroso, por exemplo, nos Estados Unidos, não são só econômicas. Tem esse apartamento aqui, Biscayne, tem os filhos. Então, da próxima vez que alguém fala, não, sanção de visto não ajuda nada, e o Barroso, os ministros do STF não estão nem aí, lembre-se desse vídeo. E sobre isso, eu repito, fiquem de olho nos eventos da semana que vem. Cadê o tic-tac, Bruno? Ninguém vai ser pego de surpresa, porque o que não falta é tic-tac. O que não falta é posicionamento claro, não do Paulo Figueiredo, mas dos Estados Unidos. E podem ter certeza que muita coisa vai ficar pior para muita gente poderosa em Brasília e em São Paulo. Ora, vejam, Darren Beattie, que é o subsecretário, oficial sênior de diplomacia pública dos Estados Unidos, citou a fala do secretário de Estado Marco Rubio sobre as ações americanas que virão nas próximas semanas e acrescentou: prestem atenção nisso, estamos acompanhando muito de perto os acontecimentos no Brasil, particularmente aqueles relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sequência, o Christopher Landau, que a essa altura já não preciso mais explicar quem é, porque ele virou figurinha carimbada aqui no programa, né? Mas ele é o vice-secretário, é o 02 da diplomacia, também publicou o seguinte post no X. A atual crise em nossas relações com o Brasil é uma boa oportunidade para reafirmar um ponto básico sobre a diplomacia que meu pai me afirmou há meio século, a família deles de diplomatas. Não é nosso papel como diplomatas dizer a outros países soberanos o que fazer, mas é nosso papel informar-lhes que suas ações podem e terão consequências. E aí ele cita um texto escrito pelo pai dele, que também foi um grande diplomata, como eu disse, que cita exatamente isso. E essas pessoas na velha mídia, no Supremo Tribunal Federal, esses jumentos da bancada do PT, ficam dizendo que os Estados Unidos estão fazendo uma violação da soberania nacional do Brasil, mas na verdade aqui o que está acontecendo é o famoso FAFO. O FAFO é uma sigla para Fuck Around, Find Out. Numa tradução direta, o sentido disso seria alguma coisa como se você é livre para ficar de sacanagem, mas também é livre para sofrer as consequências de ficar de sacanagem. Se fizer merda, você vai ver o que vai acontecer.
O que os Estados Unidos estão fazendo em relação ao Brasil é alinhar a sua diplomacia para tratar o Brasil como o que ele está se tornando, uma ditadura latino-americana, como outras que nós temos aqui. E beleza, o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes faz o que ele quiser, o Brasil é soberano, manda prender quem ele quer, ameaça quem ele quiser, manda a Polícia Federal na casa dele, manda de quem quiser. Agora, você não pode esperar que o ministro do Supremo Tribunal Federal faça tudo isso com o apoio das instituições e das pessoas que deveriam prendê-lo, e o Brasil continue a ser tratado como uma democracia. Não é e não será tratado como se fosse. Então, da mesma forma que o Brasil é livre para virar uma ditadura, os Estados Unidos são livres para decidir como lidam com essa ditadura. E o que os americanos estão fazendo é justamente isso. Estão mostrando ao Brasil que há consequências para as ações das suas atrocidades. Você não pode esperar que o tratamento mude quando as autoridades não reconhecem o erro e não querem mudar. Nós acabamos de ver o vídeo do Barroso dizendo que não há censura no Brasil. E tem essa nova do Gilmar também. E assim, não há censura no Brasil. Vamos voltar a isso um momento. Peraí, não é censura no Brasil? O que explica minhas redes sociais eu estar na 8ª rede social? 8ª conta no X. O que explica as minhas contas estarem bloqueadas há 2 anos e 9 meses sem eu ter sido nem notificado de um processo? Ora, o que explica o fechamento do Terça Livre? O que explica a perseguição ao Alan dos Santos com direito à negativa da Interpol, direito à recusa de extradição? Ora, o que explica 61% dos brasileiros não terem coragem de se manifestar nas redes sociais? Ora, o que explica tantos deputados que ficaram sem redes sociais nas eleições? O que explica se não há censura? A expectativa do Barroso não há uma má compreensão, vocês não estão entendendo nada. Aí alguém vira e fala para ele, mas e esses casos? Não, esses casos, vejam bem, foi necessário para defender a democracia. Só que o louco, ele esquece que o Donald Trump passou 2 anos, igual a mim, mais 2 anos. O Donald Trump passou quase 4 anos, 3 anos e pouco, sem rede social, dizendo que as redes sociais dele eram uma ameaça à democracia. Então, vai tentar convencer o Trump do mesmo discurso que acusavam ele? Como que isso pode ser uma boa estratégia, meu Deus? Aí vem o Gilmar Mendes. Eu sempre digo, o Gilmar tá louco. Eu vou comemorar muito o dia que o Gilmar for sancionado. Não vou aceitar impeachment de ministro do Supremo. Olha, isso parece país democrático para vocês? O ministro da Suprema Corte desautorizando o Poder Legislativo e o próprio texto constitucional ao dizer que não vai aceitar que um dos seus seja responsabilizado pelos seus crimes? Se você não pode ter isso tudo acontecendo, sem ninguém fazer nada, e querer que o país ainda seja tratado como uma democracia. E é isso que eu falo a todos aqueles que vierem aos Estados Unidos para contratar lobista e tentar levar o governo Trump na conversa e tal, vocês estão perdendo o seu tempo. Ou o Brasil resolve seus problemas, isso começa com a anistia ampla, geral e restrita, ou vai continuar sendo tratado como a ditadura que se tornou. Não tem meio termo. O primeiro passo, que era pressionar o Mota, já foi bem sucedido. Agora você, empresário, que não quer ver nosso país sendo taxado em proporções ainda maiores, que não quer ver o nosso sistema bancário em risco, que não quer ver embargo, que não quer ver sanção, vá a Brasília e pressione os parlamentares para que apoiem a anistia. Esse é o único caminho para que o nosso país seja liberto e a gente não tenha que queimar a floresta inteira.